It must not exceed the allowed speed. Você não deve exceder a velocidade máxima, né? A velocidade permitida. You must not exceed the allowed speed. Você não deve exceder. Allowed quer dizer permitido, né? Velocidade permitida. Speed é velocidade. It must not exceed the allowed speed. Another example, um outro exemplo. You must not shut this place. You must not shut this place. Gente, a palavra shut, nesse caso aqui, né, não é dar um tiro. Né, não é atirar, não. É tirar uma foto, tá? A expressão shut pode ser utilizada, então, no sentido de tirar foto. You must not shut this place. Você não deve tirar foto, né, fotografar, shut, fotografar nesse local. You must not shut this place. Você não deve tirar foto nesse lugar. Outro exemplo. You mustn't talk to your mother like that. Você não deve, olha o mustn't. You mustn't talk to your mother like that. Você não deve falar com a sua mãe desse jeito. You mustn't talk to your mother like that. Você não deve falar com sua mãe desse jeito. Outro exemplo. Children must not stay late watching TV. Crianças não devem ficar até tarde, acordados até tarde assistindo TV. Children must not stay late watching TV. Children must not stay late watching TV. Esse é o nosso último exemplo. Então, gente, o que nós vimos nessa segunda parte da aula? As frases negativas, né? Nós temos must not, que é a sua forma original, negativa original, certo? Quando eu não abrevio. Depois, se der tempo, a gente vai mostrar novamente aí todas essas frases para que vocês peguem aí todas as palavras, né? Dessa lista de exemplos que foi dado. Então, must not quer dizer não deve, é proibido. Must not é a forma não abreviada. É o must acrescido do not. Mas nós temos também uma outra forma, né? Para falar must or mustn't. Eu posso utilizar, então, must not ou, então, mustn't. Qualquer uma das duas está correta, tá? As formas abreviadas, e normalmente, né, ela vem com o apóstrofo aqui, que indica que essa palavra foi abreviada. Ela pode ser utilizada em qualquer circunstância, mas ela é muito mais comum na fala, tá? Em situações informais de fala. Mas não existe uma regra que defina que deve ser falado a forma completa ou a forma não completa, né? A forma abreviada, que traz em si, então, a utilização aí do apóstrofo, tá certo? Então, must not, must quer dizer, né, como estão vendo aqui, must significa dever, obrigação, e mustn't quer dizer que é algo proibido, que não deve, só que na forma abreviada. Eu posso utilizar tanto mustn't, abreviado, ou must not, a sua forma não abreviada. Tá certo, gente? Então, nós vimos aí o must, né, forma afirmativa, né, dizendo que nós devemos fazer algo de nível pessoal, é obrigação pessoal, e o mustn't or must not, que nós não devemos, ou algo que é proibido. Vamos ver agora uma verb list, uma lista de verbos que nós tiramos aí desses exemplos vistos ainda nessa aula. Verb list, então, lista de verbos. Nós temos o verbo cross, que é atravessar, cross, atravessar. Eat, que é comer. O verbo exceed é um verbo cognato, né? Uma palavra que se parece com outra em língua portuguesa, significa exceder. E o verbo shut quer dizer filmar, tá? Shut, filmar. Filmar ou gravar, né? Tirar foto, enfim. Talk significa falar. Então, essa é a nossa lista de verbos. Cross, eat, exceed, shut and talk. Espero que vocês tenham anotado. E agora a gente vai rever aqueles exemplos, né, que trazem aí o must not e o mustn't, para que vocês anotem todas as palavras desconhecidas, né, e vocês terão a chance de ver essas palavras, né, essa verb list presente aí nessa lista de exemplos. Vamos rever, gente, para vocês
memorizarem aí as frases, enfim, tirar todas as palavras desconhecidas e anotar para utilizar posteriormente. Vamos lá? Então, estamos revendo aí, né, gente? Passengers must not cross the line. Passageiros não devem atravessar fora da linha, quer dizer, tem que respeitar a linha, não pode ultrapassar a linha. Passengers must not cross the line. Passageiros não devem atravessar a linha, né, a faixa. Aí nós temos um outro exemplo. Children must not play on this side. Crianças não devem jogar, né, brincar nesse side, on this side. Aí nós temos um outro exemplo. Children must not play with fire. Children must not play with fire. Crianças não devem jogar, brincar com fogo. Children must not play with fire. Outro exemplo. You mustn't eat in classroom. You mustn't eat in classroom. Você não deve comer em sala de aula. Lembrando que you pode ser você ou vocês, tá? You mustn't eat in classroom. Você ou vocês não devem comer em sala de aula. Outro exemplo. It must not exceed the allowed speed. It must not exceed the allowed speed. Não deve ser ultrapassado, então, a velocidade permitida. Outro exemplo. You must not shut this place. You must not shut this place. Você ou vocês não devem filmar, gravar, tirar foto, enfim, nesse local. Outro exemplo. You mustn't talk to your mother like that. You mustn't talk to your mother like that. Você ou vocês não devem falar com a mãe de vocês dessa forma, né? Desse jeito. You mustn't talk to your mother like that. Outro exemplo. Children must not stay late watching TV. Crianças não devem ficar assistindo TV até tarde. Children must not stay late watching TV. Ok, gente? Então, vários exemplos aí. Espero que vocês tenham anotado, tá? Palavras novas, situações de uso do must. O que nós devemos lembrar, né, da nossa aula de hoje? Que o must, primeiro, ele é um verbo modal e ele segue as mesmas regras de todos os verbos modais, que nós vimos ontem, inclusive, algumas, né? Ele tem a sua forma, então, afirmativa. Ele indica que nós devemos fazer algo, é uma obrigação de nível pessoal. E nós também temos a sua forma, né, negativa. E na forma negativa, nós acrescentamos o not. Então, must not vai ser não obrigação, mas sim proibição. Então, must, em frases afirmativas, é um dever, é uma obrigação. Nas frases negativas, must not, então, vai significar proibição. Tem o must not e a sua forma abreviada mustn't. Qualquer uma das duas eu posso utilizar sem medo nenhum. Tá certo, gente? Thank you all. Obrigado a todos. E agora vocês ficam a segunda parte da nossa aula de língua inglesa com o Teacher Bruno.